Muito bem, estamos começando o nosso culto, primeiro culto nesse domingo. E bom dia a você que nos acompanha pela mídia. É um prazer muito grande saber que você está nos acompanhando aí pela mídia. Que a mensagem desta manhã, que os hinos, que as orações atinjam o teu coração, a tua alma, e que você, se ainda não aceitou o Senhor Jesus, que possa entregar a sua vida preciosa para Jesus, crendo nele como Senhor e como Salvador de sua vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus. Uma alegria muito grande podermos estar aqui nesta manhã para adorar ao Senhor. E eu vou pedir que a Vera Campos, Edson, vou até 3, o microfone chegar na Vera Campos. Vermelho, vamos lá. Vamos orar. Agradecendo a Deus pela vida daqueles que estão se tratando, não é? Que estão melhorando. Vamos lá, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, Senhor, por mais um mês, Senhor, que passou, por esse que está começando, que o Senhor nos abençoe, Senhor, durante todo esse mês, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pelo culto que nós, ó Deus, vamos agora prestar a Ti, que o Senhor receba, ó Pai, com cheiro suave. Pedimos, ó Pai, por todos aqueles que não puderam estar aqui, aqueles, Senhor, que estão enfermos, ó Pai, que estão com dificuldade de locomoção, estão, Senhor, distantes, aqueles, Senhor, que estão frios, aqueles que, Senhor, estão enfrentando dificuldades. Que o Senhor, ó Pai, visite a cada um, Senhor, que eles possam, Senhor, se sentir, ó Pai, a Tua presença onde eles estiverem, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a palavra que será dita, que será trazida, ó Pai, que ela venha de encontro, Senhor, com os nossos corações e nos traga, Senhor, ânimo e forças, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino inicial, que é o 93 do cantor cristão. 93. Yeah.
cantamos em oficial? Sim. Então vamos lá, vamos cantar. É o 170 do cantor cristão. Não é um hino assim tão desconhecido, não. Dá pra gente, talvez isso. Oi? Isso. Melhor, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz a respeito? É melhor serem dois? Não? Então vocês não certos. Vamos lá. Pense em novembro e seja presente também nessa parte da vida da igreja, que é a parte financeira, que é muito importante. Vamos lá. Por isso que esta causa está de pé e vai continuar, não é? O texto que vamos ver nessa manhã, ele é meio longo, e Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, nós vamos ler do 33 ao 48.
Lucas 23, de 33 a 48. Em virtude do texto ser longo, vou fazer apenas alguns destaques, porque teremos a celebração da ceia também. Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos ler responsivamente a palavra. Alguém disse para mim que tem um pastor famoso aí, que agora está convocando o auditório para ler a Bíblia com ele. Eu pensei comigo, ele aprendeu comigo. Brincadeira aquela, né, irmãos? A gente já faz isso há muito tempo. Eu sempre gostei dessa dinâmica, né? Dessa interação dos irmãos. Eu acho que aquele pastor um dia deve ter visto a gente ler, então ele falou, aprendi com o Afonso. Vamos lá. Gênesis, Lucas capítulo 23, de 33 em diante. Vamos lá, eu leio o 33, os irmãos o 34. E quando chegaram a lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo e o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-se vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título: gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida. Ela é suficiente para as nossas vidas. Ela mostra Jesus aqui como o centro do universo. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, sacrifício que nos substituiu, sacrifício que nos trouxe salvação e que nos trouxe vida eterna. Muito obrigado. Fala conosco e ajuda-nos, perdoando também os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Vamos fazer aqui, durante uns 5, 10 minutos, alguns destaques aqui desta palavra. Irmãos, nós entendemos que a ceia é uma ordenança, é uma ordem de Cristo para a igreja. Nós entendemos que a ceia, ela é um memorial, porque ela nos leva a lembrar-nos daquele momento em que Cristo sacrificialmente deu a sua vida por nós, deu o seu corpo por nós, derramou o seu sangue por nós, expirou na cruz por nós, ressuscitou
ao terceiro dia por nós, para nos garantir a salvação, para nos reconciliar com Deus. Nós cremos nisto. E cremos que Ele instituiu esta celebração para que a igreja nunca se esqueça de que o centro da igreja, como estamos estudando nesse trimestre, o centro da vida cristã, o centro da nossa vida é Jesus Cristo. Nunca se esqueçam isto. Lá a palavra diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Não é mérito nosso, é dom de Deus. Pelas obras não há salvação. Então nós entendemos que desde a sua ascensão aos céus até hoje, sempre houve e sempre há aqueles que procuram agregar elementos, introduzir elementos dentro do cristianismo, que tentam convencer a igreja que esses elementos são importantes para agregar a salvação. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre a consciência de que Cristo é tudo. Então é por isso que nós escolhemos nesses últimos anos, uma vez que o tema da ceia é Cristo, é a cruz, é o seu sacrifício, é a sua ressurreição, é a sua morte pelos nossos pecados, nós entendemos que nada melhor do que sempre pegarmos uma fatia dos evangelhos e fazermos uma meditação com a igreja. Então, isso aí, eu não aprendi com ninguém, eu não vi igreja nenhuma, não me lembro de ter ouvido de alguém, não é? O pastor Josué Nunes de Lima, já na Glória, sempre quando acontecia alguma coisa nova lá, que ele inventava na igreja, coisa boa, não é? Só inventava coisa boa. Ele sempre dizia assim, quando o irmão perguntava, pastor, onde o senhor aprendeu isso? Ele disse assim, isso é criatividade do Espírito Santo. Ele dizia, foi o Espírito Santo que inventou isso aí, então nós estamos fazendo isso aí. Então vamos dizer que isso aqui é coisa do Espírito Santo, não é coisa minha, tá? Então, voltando aqui para o Evangelho aqui, para esses versículos que lemos, nós podemos ver aqui que nesse momento, Cristo se tornou o centro do universo. Nesse momento, o universo parou. Nesse momento, os anjos se voltaram para a cruz. Nesse momento, o Pai se voltou para a cruz. Porque Cristo se tornou o centro. Bom, ele sempre foi, não é? E nesse momento, digamos assim, muito mais, não é? Então, vamos aqui rapidamente fazer alguns destaques. Então, o texto diz que num lugar chamado Caveira, um nome muito bonito, né? Muito sugestivo, né? Num lugar chamado Caveira, diz assim, ali o crucificaram. Ali o crucificaram. O levaram para lá e o crucificaram. E nós vemos que ele não estava sozinho. O texto diz que foram levados com ele, crucificados com ele, dois malfeitores, não é? Um à esquerda e um à sua direita. Digamos assim, o texto não está dizendo isso, mas a gente pode refletir, pode nos simbolizar, não é? Um deles escarnecendo da sua vida, escarnecendo dele, desafiando ele, não é? E o outro inicialmente juntando-se, e de repente caiu-lhe a razão, de repente o Espírito Santo tocou o seu coração, e ele percebeu que ele precisava de Cristo, ele percebeu que ele estava em um caminho de perdição, e ele se converteu ali ao pé da cruz. Ao pé da cruz não, na cruz. Ele não estava ao pé da cruz, ele estava na cruz, sendo crucificado ao lado do Senhor. Então, irmãos, nessa nossa caminhada, há aqueles que zombam, estão perdidos, porque a Bíblia diz que sem Cristo nós estamos perdidos, sem Cristo a humanidade está perdida. Então, nessa nossa caminhada, há aqueles que vão perdidos, zombando, brincando com as coisas de Deus. E há aqueles que, embora tendo um coração que pode amolecer, pode em um determinado momento da vida também ficar meio assim, meio distantes, não é? Mas acabam se convertendo, não é? Então assim,
digamos que esses dois lá, malfeitores, podem de certa forma nos representar, mas que nós sejamos sempre aqueles, ou aquele que se arrependeu e creu em Cristo, não é? Que sejamos sempre esses. E o texto mostra Jesus, nós estamos colocando aqui Jesus no centro, né? Jesus no meio das duas cruzes, das três cruzes, Jesus no meio, não é? E o foco sempre ele. Novamente, e Jesus, não é? Disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O levaram para a cruz, maldade pura, perversidade pura, e lá na cruz ele olhando para a multidão, olhando para aqueles que lhe fizeram mal, e ele dizendo: Pai, perdoa-os. Dentro desse contexto aqui é o Espírito que deve haver em nós, não é? Na nossa caminhada, há aqueles que, infelizmente, é chato estar falando isso, não é? Aqueles que infelizmente nos fazem mal, aqueles que infelizmente fazem mal para a igreja, e a nossa postura é olhar e dizer: Pai, perdoa-os. Eu estou perdoando, e em nome de Jesus eu estou pedindo ao Senhor que perdoa-os também. O que diz lá na oração do Pai Nosso? Perdoai, não é isso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos, não é? Então, a postura de Cristo deve ser a nossa postura como crentes e como igreja de Cristo. Mas vamos em frente. Novamente, o centro aqui no versículo 35, não é? O povo estava olhando, os príncipes zombavam, religiosos. Os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo. Eu pergunto para vocês, esses camaradas aqui eram teólogos, estavam na frente, digamos assim, da igreja da época, zombando de Cristo. Eu pergunto para vocês hoje, nós vemos dentro da igreja de hoje teólogos, pessoas muito sabidas, mas com a posição de zombaria do Evangelho, porque pela teologia que pregam estão zombando de Cristo, estão zombando da igreja. Cabe a nós, como cristãos, fazermos a leitura e tomarmos um posicionamento correto, sem detalhes, sem detalhes, tá? E vamos em frente aqui, porque Cristo é o centro, Jesus é o centro. Aí a questão da zombaria continua, né? No versículo 36 diz assim: e também os soldados escarneciam dele, e fazendo maldade, colocando vinagre, né? À sua disposição, colocando vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Desafiando, não é? Os religiosos desafiando, Roma, através dos soldados, desafiando. E aí um dos malfeitores blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, novamente o desafio, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Eu vejo aqui o diabo instigando essas pessoas, porque o diabo tinha um grande interesse que Jesus Cristo desistisse da cruz. O diabo tinha um grande interesse que Jesus Cristo desistisse da cruz. A gente vê através das pessoas, porque ele usa as pessoas instigando: desça da cruz, desça da cruz, se tu tem poder, se tu tem poder, se tu tem poder, desça da cruz, desça da cruz. Cristo não desceu, e nós, como cristãos, como disse Paulo, a gente tem que afirmar tudo pela Bíblia. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos crucificados com Cristo. E fica esperto, porque o diabo, assim como desafiou a Cristo, continua desafiando cada crente: desça da cruz, desça da cruz. Ele te desafia a descer da cruz quando você está na fila do mercado e alguém fura a tua fila, como ontem. Eu estava no mercado e alguém furou na minha frente. Aí eu pensando: não vou descer da cruz, não vou descer da cruz, né? Tem crente que gosta da briguinha, né? Sai daí, meu! Eu pensei: que custa uma pessoa? Não, nem aí, né? Aí daí a pouco eu vi a gentileza, alguém mandou eu passar na frente.
O senhor já está com. Fui comprar um item, né? O pai pode passar na minha frente. Eu não desci da cruz e o outro mandou, fui recompensado. Não é? É assim. Deus te recompensa quando você não desce da cruz. Deus recompensou o Salvador quando desceu da cruz. Quando desceu, olha isso, né, irmão? Vocês nem falam nada. Deus recompensou o Salvador Jesus por ter ficado na cruz e cumpriu o propósito. E já falei demais, hein? Mas vamos correr aqui, que senão, não é? Sempre um desafio. Cristo foi desafiado, nós somos desafiados. Ok? Vamos lá. Aí nós vemos aqui a conversão. Eu pergunto para vocês: quantas conversões houve ali na cruz? Uma ou duas? A gente sempre fala que teve uma conversão ali, não é? Então nós vamos ver se teve uma conversão só. Vamos em frente. Um dos convertidos, né, disse assim, já falei, né? Já falei que tem mais de um, né? Um dos convertidos, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus te disse, hoje. Não é te digo hoje, não. Também tem uma versão aí, não. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Não precisou de batismo, não precisou de classe de doutrinas, não precisou participar da ceia, não é? Porque Jesus Cristo era o suficiente. Não que isso não seja importante. Se você tem vida, tudo bem, ele não teria mais condições, não é? Ele morreria ali na cruz. Então Jesus garantiu para ele o paraíso. Um significado aqui que não importa quão profundo seja o nosso pecado, quão profundo seja o nosso mal, Jesus está sempre pronto a nos receber. Ele salvou ali na cruz do Calvário, ele salvou o malfeitor. O seu sangue foi suficiente para purificar aquele malfeitor e levá-lo para o paraíso naquele mesmo dia. O sangue de Cristo é suficiente para purificar os nossos pecados e nos levar para a glória, assim que partirmos ou se ele vier nos buscar. Vamos em frente. Bom, muito bem. O 44 diz que a hora nona escureceu o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Há um autor que diz assim que quando Cristo nasceu, à meia-noite a luz brilhou. E quando Cristo morreu, às 3 da tarde a terra escureceu. Cristo nasceu, meia-noite a luz brilhou. E Cristo morreu às 3 da tarde e a terra enegreceu. Que coisa, não? Porque a luz do mundo, naquele tempo, naquele momento, perdeu a sua vida lá na cruz do Calvário. Bom, vamos correr aqui então. E Jesus morreu, ele realmente morreu. O evangelista diz assim: Jesus disse ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Ele morreu. Ele não foi tirado ferido da cruz. Os discípulos não roubaram o seu corpo. Ele não se recuperou ao terceiro dia porque estava ferido. Ele morreu e ressuscitou. Não deixe ninguém enganar vocês, não é? Porque hoje os incrédulos ateus ficam falando essas bobagens por aí. Bom, assim que ele morreu, o que disse o centurião? O centurião, vendo o que tinha acontecido, o que ele fez? Ele deu glória a Deus, dizendo: na verdade esse homem era justo. O que está dizendo aqui o texto? Está dizendo que ele reconheceu que Jesus não cometeu o pecado. Eu creio que teve 2 conversões ali na cruz. 2. Uma do ladrão, salteador, assassino, que estava ao lado de Cristo. E outra, a do centurião. 2 conversões. Então, queridos irmãos, celebramos a ceia porque nos lembramos da cruz. Celebramos a ceia porque nos lembramos do sangue de Cristo, porque nos lembramos da morte de Cristo e porque nos lembramos da ressurreição de Cristo. E lembrando-se disto, neste momento, a gente nós enchemos os nossos corações de gratidão.
nós nos prontificamos a vivermos uma vida, digamos assim, melhor, nos esforçamos por viver uma vida mais santa, não para a salvação, mas porque já somos salvos. E lembrando-se disso, a gente também celebra a volta de Cristo. A gente diz com isto, com essa celebração, que nós cremos que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E estamos aguardando essa volta do Senhor. O que diz lá o hino? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Estamos aguardando a volta do Senhor. E dentro dessa reflexão, nós vamos neste momento celebrar a ceia do Senhor. Vou pedir aos irmãos que são responsáveis pela distribuição, que venha até a frente para nos ajudar. Somos gratos a Deus pela vida das irmãs que têm nos ajudado, e somos gratos à vida de todas aquelas que cooperam para que esse momento aconteça. E a colaboração de várias, não só dessas duas, mas de outras mais irmãs. Vamos ler o texto que diz assim. Depois eu falo, tá? Vamos ler o texto que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então nós vamos ouvir um número musical, e enquanto é executado esse número, os irmãos façam um autoexame, e assim depois vamos distribuir a ceia. Não será negado, mas saiba que a responsabilidade é sempre pessoal perante Deus.
2, 14. A palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Passamos, irmãos. Cento e 19. Para quem vai usar o cantor, é o 119, cantor cristão. Por meus feridos expirou Jesus, a vida
A palavra diz que, tendo Jesus, semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos, irmãos. Nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 379. E entendemos que esse é um momento de comunhão com Deus, com seu bendito Filho. É um momento de entendimento de que nós estamos na cruz com Cristo, identificados com Ele, aguardamos a sua volta. É um momento de comunhão. Se o irmão se sentir à vontade para dar um abraço respeitoso no irmão, dar um bom dia, fique à vontade. Ninguém é forçado a nada. Se você ficar no seu lugar, não quiser cumprimentar ninguém, não tem problema algum, tá? É feio a gente discriminar os outros. A gente prega isso, né? Então fique à vontade, tá? Então vamos lá, vamos cantar enquanto cantamos. Não adianta não, pessoal, vamos cantar primeiro. Eles já estão todos querendo adiantar, vamos lá. Parentesco consanguíneo, sim, porque é o sangue de Cristo que nos une. Em Cristo nós somos todos um. Louvado seja Deus por esse poder, por essa graça. Vamos orar. Antes de encerrar a oração, tem aqui um recado para os irmãos aí: limpeza no próximo sábado, né, companheiro? Limpeza no próximo sábado, tá? Então está avisado aqui, hein? 8 horas da manhã. O pessoal vai fazer oração e depois vai suar a camisa. Vamos lá. Deus querido, obrigado por esse dia chuvoso, mas aquecido pela tua graça em nossos corações e nossas vidas. Obrigado pela tua igreja reunida nesta manhã. Obrigado pelo amor de Cristo que nos une, que é superior a qualquer intriga, superior a qualquer desavença. O sangue de Cristo derruba todas as barreiras. O sacrifício de Cristo derruba todas as barreiras que o inimigo tenta levantar no nosso meio. Cremos nesse poder, cremos nessa graça. Pedimos a tua bênção para a tua igreja, Pai. Pedimos o avivamento para a tua igreja. Pedimos o avivamento para as nossas vidas. Pedimos que nos ajude a santificarmos as nossas vidas, Pai, porque sabemos que a tua vinda está próxima e aguardamos a tua vinda, ó Pai. Pai querido, proteja a tua igreja do mal, proteja o teu povo do mal, proteja-nos do mal do pecado, Pai, e ajuda-nos a andarmos na presença do Senhor. E agora, Senhor Deus, no nome
Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu bendito Espírito seja com esta igreja e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Quero sentar-se. Que Deus nos abençoe. Após o pós-lúdio, estaremos encerrando e tem café para quem quiser.